Eu agora já não ando mais sozinho, e é tão bom viver assim. Vem brincar, vem cantar, porque Jesus está contigo. Na 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 na. E é tão bom viver assim, com Jesus. Nestes momentos difíceis, minha mãe Maria está aqui, dizendo palavras sábias, deixe estar. Nas horas de escuridão, Maria segura nossa mão, trazendo palavras sábias, vai passar. Deixe estar, vai passar, vai. Confie nas palavras dela, vai passar. E quando nossos corações no amor se encontrarem, haverá uma resposta, deixe estar. E quando escurecer a noite, uma luz virá me acalmar, brilhará um novo dia, deixe estar. Let it be, let it be, let it be. Brilhará um novo dia, deixe estar. Acordo com as melodias e Maria está entre todos nós, dizendo palavras sábias, vai passar. Nas horas de escuridão, Maria segura nossa mão, dizendo palavras sábias, deixe estar. Let it be, let it be, let it be. Haverá uma resposta, deixe estar. E quando escurecer a noite, uma luz virá me acalmar, brilhará um novo dia, deixe estar. Deixe estar, deixe estar, deixe estar. Haverá uma resposta, deixe estar. Let it be, let it be, let it be. Haverá uma resposta, deixe estar. Nestes momentos difíceis, minha mãe Maria está aqui, dizendo palavras sábias, deixe estar. Deixe estar. Olha nós aqui, gente, graças a Deus.
demos conta de entrar na internet. Muito boa noite para vocês. Nós estamos hoje dando uma boa noite do Ceará. Vocês acreditam que nós demos conta de chegar aqui no Ceará? De ontem para ontem. Só que nós não conseguimos um sinal ontem e hoje nós, graças a Deus, estamos aqui. Não tivemos nem como deixar um recadinho para vocês porque perdemos total conexão ontem. Mas hoje, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? E nós estamos aqui juntos no EVA 461. Olha que número bacana, hein? 461. E você que está aí do outro lado, é uma alegria te encontrar, né? Esse centro nosso, Alex, centro universal, ele não tem local, né? De qualquer lugar do mundo, do lisverso, ele é transmitido. Então nós agradecemos a sua companhia, o seu carinho, né? A sua dedicação com esse evangelho do amor, o respeito que você tem por nós, a caridade, tudo, né? Muito obrigada, que isso tudo seja revertido em muitas bênçãos para você, sua família, as pessoas que você ama. Tá certo? Então vamos acender a nossa lanterninha e avisar a Jesus que hoje a gente está no Ceará, que Ele acha nós aqui. Jesus, nós estamos aqui no Ceará hoje com todo o amor, essa terra linda, maravilhosa, que o Senhor abençoou. Estamos aqui prontos para o Evangelho de amor dessa noite, rogando Tuas bênçãos e Teu amparo, para que tudo corra bem. Agradecendo a Jerônimo Mendonça, a irmã Sheila, toda a espiritualidade amiga que nos olha, nos dirige, nos guarda, nos incentiva, nos anima, cuida de nós com tanto amor. Do Alex, de mim, de todo o Grupo EVA, de todos nós que estamos assistindo, de todo mundo. Muito obrigada por todo o carinho que a espiritualidade tem com o grupo e conosco também, em especial, aqueles que retransmitem, né, o EVA para o espaço, muito obrigada, e aqueles que cuidam da manutenção, da segurança, da proteção do EVA, obrigada também. Enfim, todas as mentes espirituais ligadas a nós, recebam nosso abraço, nosso carinho e o nosso sentimento mais profundo de gratidão. E assim, unidos mais uma vez em nome de Jesus, encarnados e desencarnados, estamos prontos para o EVA de número 461. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por esse evangelho de amor, esse evangelho de luz. Que assim seja. Boa noite, menininho. Alô, alô, meu povo. Tá com frio? Vem pro Ceará. Olha que menina de Deus. Eu acho que nós dois tínhamos que ter trocado lugar. Amanhã nós vamos trocar. E aqui tá gelado. Que isso? Eu tô descongelando aqui. Cadê o povo do frio aí, gente? Continua, porque as previsões anteriores eram todas geladas, né? Pensei, nossa, vou gastar meus cobertores lá no Ceará. Ei, Carlos, vou te falar uma coisa, viu? Vem pra cá, meu filho. Lúcia Helena, boa noite. Jailson também deve estar com calor, né? Lá no Recife. Tereza Célia, boa noite. Você tá vermelhinho, Alex. É minha áurea. Minha aura, gente. Essa lâmpada amarela, a lâmpada lá de casa, ela é branca. Nossa, e aqui tem uma lâmpada amarela. Eu tô vendo aqui pela... Deve ser porque eu já cheguei no Ceará, já tô bronzeado. Para combinar com a flor. Você viu que flor bonita essa aqui, ó? Eu também tô. Perceberam aí, gente? Ela não é de verdade, não. Vou contar para vocês. É o cenógrafo nosso aqui que botou essas florzinhas que eu achei bonitinho. O povo tá caprichado. Ó, Socorro Barroso é de Fortaleza, só que mora em Brasília. Ei, Socorro. A Socorro tem ajudado bastante no Evangelho Fraterno, né? Sim. Nossa Senhora, a Irailde está com os cobertores nas pernas. Olha lá, ó, Sorocaba 10 graus. Gente de Deus. Que isso? Hannes Nasser.
Rio Grande do Sul, a Hans é do Rio Grande do Sul, se eu não estou enganado lá. Deve estar frio demais. A Hans aniversariou ontem, você acredita? Ô, Eu estava Hannes. preparado para falar do A aniversário gente dela. fala hoje, abração para você, nossa querida amiga, das 3 horas da manhã. E o Rodolfo Raia, deve ser parente do seu Nestor Raia? Será que é? É a esposa da Vanete Gama, tá fazendo aniversário hoje, maridão. Parabéns. Quem mais aqui? Ó, o Luiz Beto hoje me contou. Idamires dos Santos. Jean-Pierre Keiflin. Parabéns. Ó, que nome chique. Nelson Sebastian. Olha, que nome Deu? chique. E a Maria Eugênia Teixeira, aniversariando hoje também. Ah, Maria Eugênia, parabéns. Que gracinha, só gente fina. Alô, alô, Liana. A Liana diz que em Aracaju está fazendo frio. Ué. Nós precisamos ir lá em Aracaju, né? Fazer aquele passeio lá do Delta do São Francisco, não é lá? Não é não? Eu acho que é. É, Aracaju? Sergipe. Achei que lá bonito demais. A minha amiga lá do Correio falou assim, Alex, lá é bonito, mas lá em Minas Gerais, no Capitólio, é mais bonito ainda. Lá eu não conheço, não. Ah, o Jailson falou que aqui em Recife, 26 graus, estamos no inverno. 26 no inverno? Nossa. A Margaridinha tá falando que o filho dela mora aqui no Ceará, Eusébio. Olha, a Silvana tá fazendo um caldo verde. Gente, eu tô numa fome, meu estômago tá assim. Você toma jeito. Sério? Sério? Sério, Não eu tô acredito. com o estômago fundo Não é aqui. postadinho, Eu não vou dar conta nem gente. de cantar. E aquela tapioca que você enfrentou ali agora, eu vou contar Não, pro mas povo. isso já tem mais de 3 horas, velho. Tem que comer Tem? de 3 em 3 horas. Eu tenho um bolo escondido ali, quer ver? Onde Não que eu pus posso, ele? bolo. Eu tô te falando. Eu vou experimentar ele Vou daqui a dar conta pouco. de cantar, não. Vou cantar assim. Ah, Gente, muito bem, né? Salve, quarta-feira, 7 de julho de 2021, Eva 461, e nós aqui juntos novamente, hein? Ó, essa viagem é muito importante para nós, né? Tem muito serviço por aqui. muito. Vocês estão juntos, nos acompanham, a gente vai tentar aí fazer umas reportagens aí durante as nossas andanças por aqui, vocês vão acompanhando. Gente, hoje, era para ter sido ontem, mas não tem nada por acaso, né? Nós estamos aqui mais uma vez com a contribuição do Hamed, do Francisco do Espírito Santo Neto, um médium, né, muito dedicado, para mais uma mensagem desse livro aí, ó, Renovando Atitudes. Mensagem da noite de hoje é sobre o desapego familiar. Eita, que esse tema aqui, eu vou te contar uma história, viu? Menino, eu já tive uns atritos aqui com esse tema aqui comigo mesmo, e eu ia lá no fim dele, voltava lá no começo, passava pro meio de novo, falei, gente, mas parece que eu não tô entendendo isso aqui, depois eu vi se você tá entendendo sim, Alex, você tá fazendo de besta. Tinha uma vozinha conversando comigo aqui, sabe? Mas a média já inicia, gente, reportando aqui, né, nos relembrando, na verdade, uma fala de Jesus que está lá no capítulo 14º do Evangelho segundo o Espiritismo, é um pedacinho só do item 5. E já fala da resposta de Jesus, né? Estava lá e os familiares, né, foram lá chamá-lo, ele rodeado de pessoas, e alguém disse para ele, né, que estavam irmãos, estava a mãe, e ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis, disse, minha mãe e meus irmãos, apontando para os que estavam ao redor. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Muita gente credencia essas palavras de Jesus como algo assim totalmente estranho. Você, como Jesus, já imaginou, gente? Um filho dizendo isso de uma mãe, como se fosse uma negação. Tem gente que afirma isso. Maria de Nazaré está ali, Jesus. E ele aponta para as pessoas. A gente às vezes não entende direito. Por isso que Hamed fez questão de trazer para nós um conceito mais adequado em relação a desapego, para depois a gente entender essa questão do desapego familiar, né, que é a grande, né,
É o grande recado do Cristo nessa fala aqui. Então, Hamed diz que numa correta acepção, ou seja, no verdadeiro sentido da palavra, desapego quer dizer o sentimento de alguém que desenvolveu sua capacidade de avaliar e selecionar o que pode e o que deve fazer, estruturado em seu propósito de senso de autonomia. Vamos de novo? Em correta acepção, ou seja, no verdadeiro sentido da palavra, desapego quer dizer o sentimento de alguém que desenvolveu sua capacidade de avaliar e selecionar o que pode e o que deve fazer, estruturado em seu próprio senso de autonomia. Bom, vamos começar pensando, né? Que senso de autonomia é esse? O que eu devo ou não devo fazer? Porque Jesus manifestou esse desapego naquele momento ali em que familiares queridos, muito bem intencionados, estavam ali para buscá-lo para o seio familiar. E ele dá esse recado. Pensemos, por gentileza. Até para pensar tem que ser por gentileza aqui. E cantemos também? É preciso parar que seja um segundo o que é feito do mundo onde chegamos agora. É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque agora é o momento parar por dentro e por fora. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas, acalmar o coração. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo o amor é de menos, é preciso levantar do chão. É preciso abrir os braços em par, voltar de novo a abraçar e sentir o calor. É preciso dar esse beijo imperfeito que eu guardo aqui dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir que o caminho é em frente. Fugir não é coisa da gente. É preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo amor é de menos. É preciso levantar do chão. É preciso
preciso parar, nem que seja um segundo. O que é feito do mundo e onde chegamos agora? É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque agora é o momento. Parar por dentro e por fora. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo amor é de menos. É preciso estender a mão. É preciso. Eita, Miguel Gameiro, é isso? É, Miguel Gameiro, gente, português. Fera demais. Alô, alô, Rafael e Carol. Sabia que o Rafael e a Carol estão agora escondidinhos lá no fundão do Eva? Você acredita numa coisa dessa? Não acredito isso. Tô te falando. Beijo. Eles podiam estar aqui, né? É. Vocês não prestam atenção, não. Gente, agarrar-se... Não, eu até deixei essa frase em destaque aí, porque vai começar a mexer com a gente agora, viu? Hamed é especialista. Afinal de contas, o título do livro é Renovando Atitudes, né? Então não poderia ser diferente. Agarrar-se a familiares de modo exagerado gera desajustes e doenças psicológicas das mais diversas características. Você concorda com isso? Eu concordo. Alguém aí se reconhece, como diria lá em Minas Gerais, né, Carlos? O Carlos está lá acompanhando agora, ele conhece bem esse dialeto mineiro aí, né? Garrado, assim, gente que é garradinho. Pais, filhos, esposo com esposa, né? Não importa qual o grau do parentesco aí. E o exagero é tão grande nesse garramento, tá certo? Se não tiver, inventei agora. Que isso gera, gente, desajustes, doenças psicológicas das mais diversas características. E ele dá exemplo, desde a mais leve das inseguranças, se deve ou não sair de casa, para um passeio a sós, que roupa deve usar, até nesse nível chega, sabe? Até o pânico incontrolável de tudo e de todos, que leva o indivíduo ao desequilíbrio em seu desenvolvimento e maturidade emocional. Então, de algo assim, considerado simples, light, não é? Desajustes, sabe? O que tem, Alex, se eu ajudar meu filho a arrumar a mala dele para ele viajar, tadinho? Ele não fez nem 30 anos ainda. E às vezes, esse coitadinho, daqui uns dias está num pânico. Ele não consegue nem se locomover sozinho em determinados ambientes. Pode acontecer isso, se tem acontecido, porque esse Hamed está falando. A reencarnação, continua Hamed, faz o ser humano exercitar a independência, quando propõe que ele é um viajante temporário entre pessoas, sexo, profissão, países, continentes ou mundos. Bom, aqui a espiritualidade, né, mais uma vez, se utiliza desse princípio do espiritismo, né, que é a continuidade da vida, gente, as múltiplas existências. Uma vida que provém muito antes desse berço que nos recebeu aqui e continuará pós-túmulo. Então, na maioria dos casos,
Esse garramento aqui, ó, esse apego familiar exagerado, ele se deve, né, ao desconhecimento dessa continuidade da vida. Ou, muitas vezes, nós até já sabemos disso, mas parece que dá um branco, né? De acordo com aquela expressão popular, que às vezes não pode nem falar mais, que agora tem que ter um cuidado com as coisas que a gente fala, né? Mas é uma expressão muito conhecida. É como se desse um apagão, como se nós nos esquecêssemos disso na relação, no dia a dia ali a gente se perde. Então, o primeiro convite da espiritualidade aqui, ó, presta atenção, que nós todos somos viajantes temporários, ora aqui, ora ali, ora em meio a esse grupo de pessoas, ora com outras pessoas, ora num determinado sexo, ora em outro, ora numa profissão, ora desempregado, talvez nem, né, dotado de uma competência profissional, por necessidade, ora num país, ora em outro país, num continente, de repente em outro, e por aí vai. Até mesmo em mundos distintos. Então, olhar para esse familiar, não importa qual seja, com esse olhar. Se eu sou esse viajante temporário aqui, nesse local, nessa conjuntura, com essas pessoas, os outros também são. Primeira base. Bom, ele diz mais ainda, gente. Usou uma palavrinha aqui mais difícil ou não tão usual, né? Não obstante, ou seja, apesar disso, a reencarnação, não destrói os laços do amor verdadeiro. Antes, cria diversos vínculos afetivos entre as almas. Bom, aqui é mais uma dica de Hamed para nós. Para que esse medo? Porque muitas vezes o apego é o medo de uma suposta perda. E a reencarnação, ela não vem, ou desencarna também, porque quando fala de reencarnação, fala do processo, né, gente? De nascer, renascer, morrer, remorrer, quantas vezes forem necessárias. A reencarnação não rompe vínculos afetivos entre as almas. E aqui, sabe o que eu fiquei me perguntando? Eu compartilho a pergunta aqui, é o seguinte: nos nossos vínculos afetivos, qual o prazo de validade que nós colocamos nos nossos vínculos afetivos? E aqui, gente, quando o Hamed fala de vínculo afetivo, ele não está falando simplesmente de um vínculo consanguíneo, não, tá? Ele está falando de afetividade. Ele está falando já desses primórdios do amor verdadeiro, de um sentimento nobre. Porque quando é só consanguíneo, tem gente que reza para que a morte nos separe logo. Porque eu prometi até a morte separar, depois acabou. E a gente sabe que não é bem assim, né? Especialmente quando a gente arruma muita confusão. A gente precisa voltar, revoltar, voltar de novo. Mas qual o prazo de validade dos seus vínculos afetivos? Você já parou para pensar nisso? A Lila, pensa. Tem prazo de validade? Não, Eterno. eu quero que É invencível. em outras encarnações ou reencarnações, que ela esteja do seu lado. Você não deseja isso? Muito. Então é preciso cuidar. E às vezes o apego atrapalha isso. Vamos aprender aqui com o Hamed. Ele fala mais, gente. Pais, cônjuges, filhos e amigos voltam a conviver em épocas e em posições completamente diferentes, estabelecendo na consciência uma maneira universalista de ver os relacionamentos da afeição e da simpatia sem aprisionamentos ou dependências. É muito ruim
esses aprisionamentos. E olha que muitos de nós ainda legamos nobreza. Eu preciso te vigiar, eu estou te cuidando. É porque eu te amo demais, dá conta. E a gente não entende que muitas vezes está causando um prejuízo. E que num momento ou outro essa contabilidade vai fechar, não é verdade? Cantemos por obséquio. Cantemos. Estamos juntos em oração, semeando amor em seu coração. O Evangelho está no ar, vamos todos o bem propagar. Vem, vem, vem participar, é Jesus que agora vem nos chamar. Levanta a corda, vem se alegrar, o Evangelho do amor semear. Há 2000 anos Jesus chegou, seu amor e bondade ofereceu. Saiu estradas a caminhar, seu amor veio nos ofertar. Vem, 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 Jesus, cantar o Evangelho de amor, faz a fé vibrar. Vem, vem com Jesus amar, tantas almas vão se transformar. O Evangelho está no ar, tantas almas ele há de consolar. Evangelistas a comentar como é bom o amor semear. Vem, vem construir o amor de mãos dadas, cantando nosso Senhor. Paz, amor e fraternidade, o Evangelho de amor é verdade. Vem, vem, dá-me tua mão, somos todos agora um só coração. O Evangelho é um grande bem, obrigado às famílias, amém. Estou contando aqui pensando que o Evangelho de amor é um grande laço, né? É um grande laço de afinidade. Há um ano e pouco, nós nem imaginávamos que teríamos tantos amigos de uma vez só, né? E quantos laços foram construídos. Então, nós somos também, a validade de construção de laços, ela é indeterminada também. Né? São inúmeros. E acaba sendo a nossa família, família Eva, que até um ano e pouco não era a nossa família. Era uma família universal, mas assim, não tínhamos esse contato, né? Agora acabou, gente. Agora contactou. Pronto. Alô, alô, povo de Fortaleza. É o seguinte, dia 10, sábado, próximo sábado, né? 10 de julho de 2021, porque depois tem gente que vai acompanhar depois, mais tarde, né? Pode fazer confusão. Nós teremos um evento presencial em Fortaleza. Nós ainda não estamos divulgando, porque é uma casa espírita, né? O ambiente é pequeno e em função das restrições, né? Nós não sabemos se eles abrirão vagas, né? Mas nós em breve já teremos essa informação e avisaremos aqui no EVA, bem como as demais programações, né? Mas uma coisa a gente tem certeza,
será possível realizar a transmissão no sábado, viu? A transmissão ao vivo, e será no horário um pouquinho diferente, provavelmente às 17 horas. Mas com antecedência a gente vai contar para vocês também. Ô Edna Lima, eu tô enxergando um pouquinho mal e eu apertei numa coisa aqui, te apaguei, mas eu já te voltei. Se não tiver voltado, você desculpa, o Alex vai dar um jeito aqui. Meu já dedo... voltou, já. Ah, meu dedo apertou no outro lugar aqui. Gente, mas vamos lá, vamos continuar aqui porque essa mensagem do Hamed hoje ela é muito importante. Ele diz que é importante compreendermos, gente, escuta isso, que mesmo em família, não viemos à Terra só para fazer o que queremos, para satisfazer, fazer nossos caprichos ou nos agradar. Concorda com isso? Ou você está naquela fase assim, Alex, eu concordo discordando. Que história é essa? Gente, muitas vezes o compromisso vai muito além de simplesmente querermos nos satisfazer ali, usar da família. Usar, viu? Porque é assim, para fazer nosso capricho, num ambiente muito agradável. Pois não devemos nos ver como devedores ou cobradores uns dos outros, mas como criaturas companheiras que vieram cumprir uma trajetória evolutiva, ora juntas no mesmo séquito consanguíneo. Ou seja, o séquito aqui, gente, comitiva, no mesmo grupo. Bom, depois que a gente conhece o Espiritismo, a gente passa por umas fases muito interessantes. A gente começa a ler Kardec, ler esses recados da espiritualidade, especialmente o Livro dos Espíritos, e a gente começa a entender essa lei da causa e efeito. Começa, gente, porque o Espiritismo não falou tudo ainda, tem coisas aí para serem descobertas ainda. Mas aí a gente começa a explicar tudo. Eu passei por essa fase, sabe? Agora estou tentando sair dela, porque antes eu tinha tantas perguntas sem respostas, ou então eu tinha tantas respostas que não me convenciam, que depois eu passei por uma fase de exagero. Diante, né, dessa doutrina reveladora que é o Espiritismo, eu comecei a responder tudo, e às vezes até exagerar nas respostas. Eu comecei a aplicar conceitos corretos, mas em contextos inadequados. Então eu pensava assim, tá bom, então se tem lei de causa e efeito mesmo, esse fulaninho que tá aqui na minha família que pode saber, pelo jeito aqui, eu tô devendo alguma coisa para ele, não é possível? Ou então eu sou o credor? E às vezes a gente se engana. Pode ser que isso seja realidade, mas muitas vezes, né, o nosso compromisso é diferente. Nós estamos juntos, é para potencializar as nossas forças. E quando a gente entende isso, na lógica, né, é nós reduzirmos, gente, essas cobranças exageradas aqui, ó, e especialmente os apegos. Desse modo, continua Hamed, devemos levar em conta a individualidade de cada membro familiar e respeitá-lo, sem imposições ou submissões, pelo modo peculiar, ou seja, pelo modo próprio, né, que encontrou de ser feliz e dirigir sua própria existência. Ei, gente. Lidar com pessoas tristes. A gente às vezes fala que é difícil. Difícil é lidar com gente feliz. Difícil é tolerar a felicidade dos outros. Difícil também é alguém que tolere as nossas alegrias, mesmo que momentâneas. Agora, respeitar o jeito do que o outro encontrou peculiar, próprio dele, para ser feliz,
para dirigir a própria existência, aí às vezes nós temos dificuldades. Tem gente que não quer nem escutar violão, e às vezes tem um companheiro, uma companheira que gosta, toca violão, e canta, que é uma beleza, e conversa com samambaia, e conversa com passarinho, e aquela coisa toda. E a gente, não é desse jeito aí que é feliz. Não, você tem que mudar isso. Cada pessoa que vive neste planeta deve aprender suas próprias lições. E é inconcebível tentarmos fazer os deveres por elas, porque cada uma aprende com suas próprias experiências e no momento propício. Gente, isso aqui para uma mãe, escutar uma coisa dessa aqui, apegada, eu vou dizer uma coisa para você, não é tão simples não. Porque muitas vezes o exagero pseudo-sustentado, né, enganosamente, num sentimento amoroso, é o argumento que se tem. E ter essa paciência de permitir que o outro aprenda, de permitir que o outro faça na velocidade dele, no jeito dele, mas deixa que eu vou arrumar isso aí, pronto, acabou. Sabe, das coisas mais simples às mais sofisticadas. Não, menino, vai pra lá, deixa que eu vou arrumar isso aqui. Nossa senhora, você é devagar demais da conta, pelo amor de Deus, parecendo uma lesma. E aí, naquela pequena atitude ali, que para você, pá, é tão fácil fazer isso aqui, eu faço logo e já resolvo. Você pode estar criando uma dependência que futuramente essa criança vai exteriorizar em situações muito mais complexas. Tipo assim, cadê mamãe para fazer para mim? Cadê papai? E agora? Mas o interessante é que Hamed está muito ligado naquilo que nós podemos interpretar de acordo com os nossos sentimentos, com as nossas experiências desse recado. Então, é como se ele fechasse o cerco, dizendo para nós assim, olha, preste bem atenção no que eu estou dizendo. Ah, mas isso. Ah, então tá. Ele já sabia que a gente ia perguntar isso. Por isso que ele diz o seguinte, que nós podemos sim, escuta isso, oferecer aos familiares, bem devagarinho, tá? Uma atmosfera de compreensão e apoio. Isso é diferente, gente, de avançar e fazer pelo outro. Criar uma atmosfera de compreensão e apoio é oferecer ao parente, ao familiar, a oportunidade para que ele construa a sua própria evolução. Então, olha a importância dessa frase de Hamed. De novo, podemos sim oferecer aos familiares uma atmosfera de compreensão e apoio, para que tenham por si sós a decisão de mudar quando e como desejarem. Atitudes essas possibilitadoras de relacionamentos seguros e duradouros. Ter essa paciência, gente, eu falo que isso aqui é um exercício de paciência. Porque às vezes nós não estamos preparados. Por isso, aquela pergunta tão importante, qual prazo nós estamos estabelecendo para os nossos vínculos afetivos? O que significa um relacionamento duradouro para você? Já que Hamed falou que
criar essa atmosfera adequada aqui é o que vai construir, sustentar relacionamentos seguros e duradouros. O que é um relacionamento duradouro para você? 20 anos? 30? 100? 300? Ou será que Deus está nos dando a oportunidade de aprendermos o mais rapidamente possível que os nossos relacionamentos são infinitos? O que significa um relacionamento seguro para você? Quem deseja segurança nos relacionamentos? Quantos de nós estamos vivendo relacionamentos extremamente inseguros? Eu não estou falando lá no ambiente profissional, não, que muitos, nossa, com medo da crise, né? Eu posso ser demitido, eu posso perder o meu salário, eu posso perder o convênio médico, ainda mais nesses tempos de pandemia agora, tão importantes, as coisas muito caras, eu tenho que alimentar filhos, eu tenho netos que estão ainda sob, né, a minha custódia. Esses também precisam ser considerados, porque a gente já é fragilizado nesse ambiente de trabalho. Mas e no ambiente familiar? Quanta insegurança, quanto medo. Então, Hamed está nos dando uma receita aqui de criarmos atmosfera para a construção de relacionamentos seguros e duradouros. Vamos ficar atentos, hein? Cantemos para o obséquio. Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura, mesmo que pareça insano acreditar? Me apaixonei por um olhar, por um gesto de ternura, mesmo sem palavra alguma pra falar. Meu amor, a vida passa num instante, e um instante é muito pouco pra sonhar. Quando a gente ama, simplesmente ama, e é impossível explicar. Quando a gente ama, simplesmente ama. Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura, mesmo que pareça insano acreditar? Me apaixonei por um olhar, por um gesto de ternura, mesmo sem palavra alguma pra falar. Meu amor, a vida passa num instante, e um instante é muito pouco pra sonhar. Quando a gente ama, simplesmente
Muito bem. Gente, olha, nós hoje não conseguimos testar com antecedência a transmissão aqui. Pode acontecer algumas travadinhas aí, especialmente nas imagens, mas vocês fiquem firmes aí, viu? Eu garanto para vocês que não vai cair a transmissão. Muito bem, aí ó, a imagem congelou, né? Disse a nossa querida Magnória, lá das Minas Gerais. Mas já retornou, viu, Magnória? Eu imagino que o áudio não tenha interrupção, né? Nós não perdemos aí, especialmente essa música. De quem é essa música? Oswaldo Montenegro. Oswaldo Montenegro. Muito bem. Ó, o Reiner já tá lá, ó. Canta, Betinha. Eita, o que eu aprontei aqui? Muito bem, continuemos então com o nosso querido Hamed. É imperativo, diz ele, ou seja, é um dever, gente, é uma necessidade que não tem como você escapar dela, tá? É imperativo que se entenda que as ações possessivas criam indivíduos servis. Nós estudamos o servilismo antes de ontem, lembram? E profundamente inseguros, que futuramente precisarão ter sempre os familiares em sua volta como uma corte, a fim de se sentir amparados. Muito cuidado, porque, olha, tem coisas que eu falo assim, gente, sabe quando você para e fala assim, era melhor que eu não soubesse disso? É lógico que é sempre melhor que a gente saiba, né, dessas verdades no nosso tempo. Chegou para nós é porque está no nosso tempo, mas se a gente parasse para pensar que todas as nossas ações, elas repercutirão infinitamente. Imagina isso. Imagina a lei da reencarnação, gente. Você vai lá e causa uma insegurança, estimula um servilismo num filho. Ah, Alex, beleza, é problema dele agora. Será? Aí esse menino cresce, casa, ou essa menina, não importa. Você vence o tempo do seu corpo físico que você desencarna e segue a viagem. Chega da banda de lá, percebe que ainda necessita de novas reencarnações para continuar o seu aperfeiçoamento. Seu filho e a sua genra resolve fabricar um menino. Aí a espiritualidade estuda o seu caso, vocês combinam da banda de lá e falam assim, eu acho que eu já vou voltar logo, para mim adiantar as coisas. E agora tem a oportunidade, eu vou voltar agora como filho do meu filho. E aí, você chega da banda de cá e será criado, educado por um pai inseguro que teve como estímulo inicial você mesmo. Entendeu que isso é uma roleta russa? Ou que você, Alex, mas eu vou precisar de mais tempo na erraticidade antes de um novo planejamento reencarnatório aqui, que você venha como neto, como bisneto nessa mesma família, porque é mais ou menos isso que acontece, gente. O exemplo clássico, diz Hamed, tá? De criaturas apegadas é o daqueles que foram criadas por superpais e que durante muito tempo se mantiveram subjugadas e presas pelos fios invisíveis dessa suposta proteção. Gente, essa palavra, ela é tão profunda, né? Se manter durante muito tempo alguém subjugado. A subjugação no dicionário é quando você submete pela força, por ameaças ou por habilidade. Porque tem pessoas que são tão habilidosas que ela não faz nenhum tipo de ameaça. Mas a habilidade dela é tamanha que ela subjuga também a outra. E sujeita essa outra pessoa à sua vontade ou às suas ordens.
acraseado, viu? À sua vontade ou às suas ordens. Faz isso por imposição muitas vezes ou faz por uma habilidade que nem ameaça chega. Então, é muito interessante que a gente pense nisso. E Hamed continua. Essa suposta proteção, que na realidade era apenas uma forma inconsciente de suprir fatores emocionais desses mesmos adultos em desarranjo. Não caiu, não travou a live não. Tô dando os 10 segundos pro Tic-Teco processar isso aí, gente. Um evangelho de amor desse aqui, ele pode ser tão importante, que de repente uma dessas falas de Hamed pode tocar a consciência e um processo que antes, como disse ele aqui, eu vou voltar a frase aí, ó, era uma forma inconsciente de suprir fatores emocionais desses mesmos adultos em desarranjo. Um de nós aqui, de repente, pode, despertar. Falar, pera, eu tô vivendo isso aí. Eu tô vivendo isso e eu aprendi que sempre é tempo, que nunca é tarde, que eu posso fazer diferente. Agora, eu não tenho compromisso nenhum com o erro. Eu não assinei em lugar nenhum que eu vim aqui nessa encarnação para errar, para quebrar a cara e para prejudicar pessoas e prejudicar-me. Então, eu já que agora estou tomando consciência, eu vou me empenhar para uma modificação. Olha que interessante isso, gente. Vai acompanhando aí, a gente vai ajustando a imagem aqui. Para que vocês não percam. O interessante é o recado do Hamed, gente. Olhar para nossa cara aqui, se a gente estiver paradinho e eu se estiver mexendo, não faz muita diferença não, viu? Continua Hamed. Crianças que foram educadas sob a orientação de adultos incapazes de estabelecer limites às vontades e desejos delas, contentando-as de forma irrestrita, sem nenhuma barreira, desenvolveram dependências patológicas, ou seja, dependências doentias, que geraram progressivamente uma acentuada incapacidade de resolver problemas peculiares próprios à sua idade. Enquanto outras crianças nessa mesma idade mostraram-se perfeitamente habilitadas para encará-los e solucioná-los. Olha, é quase que natural que, diante do estudo contínuo que a gente está realizando aqui no Evangelho de Amor, nós desenvolvamos uma autocrítica um pouco mais intensa. É natural que isso aconteça. E, ao mesmo tempo, é natural que o nosso olhar, ele se modifique também. Então, principalmente e especialmente, quando os assuntos estão mais, como eu diria assim, frescos na nossa mente. Então, nós, por exemplo, já estamos estudando essa sequência do Hamed aqui. Vou voltar só no mais fresquinho, no servilismo. Agora vem falando do desapego familiar, que tem muito a ver, né, com o assunto anterior. É natural, gente, que o nosso olhar para o mundo fique mais ligado nesse tipo de situação. A gente foi tomar café de manhã hoje numa padaria, chegou uma família e eles entraram, o pai na frente, parecendo aquela fila indiana que há alguns séculos, milênios atrás, né,
lá naqueles desertos da Palestina, era assim que o chefe da família ia na frente, a família em fila indiana, assim, atrás. Foi mais ou menos o que eu vi. E foi entrando. E aí, um dos filhos, aí depois que se sentaram, o pai foi buscar o cardápio. O filho levantou e foi atrás dele. Como, sabe aquela brincadeira do sombra que tinha, tipo pegadinha? Aí o pai voltou, o menino voltou. Aí o pai foi lá para fazer o pedido, ele levantou e foi atrás. Gente, tinha uns 12 anos esse menino, não era mais uma criança. O pai voltava, aí o pai foi pegar um café. O pai chamou a atenção dele, falou assim: vai sentar, menino. E aí, você observa aquilo ali, e é lógico que o seu raciocínio vai interpretando com base nesse conhecimento que a gente vai adquirindo. A diferença é que a gente vai chegando num ponto de consciência que, e até a espiritualidade dá uma ajuda, o anjo da guarda fala assim: você já aprendeu na doutrina espírita que não tem problema nenhum observar, desde que isso sirva não para uma crítica do outro, mas para um exercício de se perceber. Porque se você está conseguindo analisar essas coisas aí, você ainda tem alguma coisa nesse sentido com você. É natural. Ou não, você com os olhos de educadora, quando você senta lá para observar uma situação, e aí o menino levanta umas 30 vezes, corre para lá, corre para cá, que você vai ser atropelado, porque não pode no lugar desse, o menino fica correndo para lá e para cá, num lugar que tem trânsito, que tem não sei o quê, e aquilo outro. Você não vai observar isso, seu olho não chama atenção para isso, para né, perceber que ali tem um processo que precisa ser trabalhado, que ali tem um adulto que está em desarranjo, que ali tem um processo de suprimento de fatores emocionais, que muitas vezes é inconsciente. Por isso que eu digo, gente, nós somos privilegiados de estarmos aqui conectados nesse evangelho de amor. E tem gente que ainda tem coragem de assistir 2, 3 vezes. Você sabia disso? Uhum. Cantemos por obséquio. Está me lembrando, né? Quando nós descemos no aeroporto, aí depois nós precisamos de ficar numa área lá mais reservada, tinha muitas pessoas, e uma criança devia ter 2 para 3 anos, com a mãe esperando o pai. Gente, o que essa criança fez com essa mãe? Eu já estava quase para levantar e mudar de ambiente, porque eu já estava muito incomodada. Aí chegou o pai, eu falei, não, agora vai dar certo, agora o pai vai dar conta. Piorou. Então eram 2 adultos controlados por uma criança de 3 anos. Aí realmente eu tive que me ausentar, porque eu já estava assim, mudando até minha vibração, de pensar assim, quanto sofrimento essa família já está passando e vai passar, né? Então são 3 ali precisando de ajuda, né? O pai, a mãe e a criança. A Lila está com saudade de você. Por quê? Não sei, ela que falou aqui. Alô, alô, Lilinha, trenzinho bonitinho, Lila, gente. você está na live? Beijo, Lila. Gente, agora mesmo a Lila me perguntou, mãe, como é que faz o bolo de caneca? Aí eu ensinei daqui, né, e falei com ela assim, quando você fizer, você tira foto e me manda. Aí tá, sumiu a Lila. Falei, Alex, eu acho que a Lila dormiu, fez não sei o que e tal, e eu escrevi, cadê a foto, cadê a foto? Aí ela escreve assim, mãe, eu comi o bolo, esqueci da foto, mas ficou igual o seu, então quer dizer que ficou bom. Ficou bom, é lógico. Ai, ai. Aí, viu, Lila? A mãe viaja, tá com saudade, é só olhar a live, né? Beijo, te amo. Fica bonitinha aí, hein?
família é abrigo para quem vai renascer, é escola divina para quem merecer, é o ponto de encontro que a vida nos dá, é a chance sublime de aprender a amar. Vem, vamos embora, acertar para vencer. Quem ama vai à luta, não espera anoitecer. Vem, vamos embora, acertar para vencer. Quem ama vai à luta, não espera anoitecer. Os amores antigos, desafetos também, convivendo aos pares, todos vindos do além, caminhando e seguindo uma só direção, ensinando e aprendendo uma nova lição. Vem a hora essa, o convite é pra você. Desperta, vai à luta, deixa a vida acontecer. Vem a hora essa, o convite é pra você. Desperta, vai à luta, deixa a vida acontecer. Lararaie, laiaraie, laralaie. Nas escolas da vida, a família é lição. Somos todos ligados para a reconstrução, convivendo e aprendendo, cercados de luz, amparados, guardados no amor de Jesus. Vem, vamos embora, acertar para vencer. Quem ama vai à luta, não espera anoitecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem ama vai à luta, não espera anoitecer. Os afetos ressurgem, nos dando as mãos. Nossos pais nos ensinam as mais belas lições, vão plantando esperanças com fé e amor, nos mostrando as pegadas do nosso Senhor. Vem, apresse o passo, não espere anoitecer. O dia vem raiando, te
anoitecer, o dia vem raiando, te chamando pra viver. A família é um ninho, é escola de amor, é a chama bendita para o viajor, é estrada comprida que vem ensinar que seremos felizes aprendendo a amar. Vem agora, é o tempo de viver e aprender. Família é alimento, é lugar de conviver. Vem agora, é o tempo de viver e aprender. Família é alimento, é lugar de conviver. Laera, estou me lembrando do dia que a espiritualidade me passou essa construção poética aqui, né? Que eu agreguei a essa música, para não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré. É muito interessante. Agora que eu estou cantando, estou revendo a letra aqui, né? E tem essa participação do Jeromão que ele disse assim, ó: vem, apresse o passo, não espere anoitecer, o dia vem raiando, te chamando para viver. Que bacana, né? Ô Reiner, eu não estou com a partitura da que você pediu, mas eu acho que você gosta dessa aí, né? Fica para você. A Francisca está um pouco impaciente aí, querendo saber se a luz venceu ou se a luz está na luta, né? A luz venceu. Mas para muitos de nós é tão difícil entender isso, né, gente? E por outro lado, há de se ter um cuidado muito grande, porque nós temos uma tendência de transferir a responsabilidade da nossa vida para os outros, né? Especialmente a nossa salvação, né? E muitas vezes essa expressão vencer, né, dá uma certa tranquilidade. Então a luz venceu, que beleza, nossa, nós estamos livres. Não é bem assim não, viu? Porque quem está na luta somos cada um de nós. Dia desses, a espiritualidade nos, né, convidou a pensar aqui naquilo que os nossos olhos veem, que muitas vezes não refletem a realidade. E deram um exemplo, o próprio Hamed falou disso, né, que uma estrela que nós, à noite, conseguimos observá-la no céu, pode ser que ela nem exista mais, mas essa luz continua viajando e os nossos olhos físicos percebem, afirmamos ser uma estrela, mas ela nem existe mais. Então, é só raciocinar ao contrário, porque quem considera que a luz ainda continua na luta, a gente usa essas expressões, está na luta, é porque a gente está enxergando, né, o contrário, nós estamos enxergando o que já está à nossa disposição, mas os nossos olhos não conseguem ver o que está por vir. Então, nós vivemos num ambiente totalmente conectado entre o material
e o imaterial, que nós chamamos de mundo espiritual. Então, essa questão da presença da luz vencendo não é uma guerra, gente. Vencendo a luz para vencer, ela simplesmente precisa se fazer presente. Então, o que está ocorrendo no orbe terrestre, né, em toda essa dimensão que envolve o planeta Terra, é lógico que há uma migração de uma condição de provas e expiações para a regeneração. Então, da mesma forma que muitas de nossas cidades, elas vão cuidando de áreas que outrora eram, né, totalmente degradadas e vão saneando, vão asfaltando as ruas, vão cuidando das redes de esgoto, né, vão criando condições de moradia mais adequadas, onde em muitos locais era uma favela totalmente sem condições, inclusive de habitar, eles conseguem criar lá o projeto, sei lá, Minha Casa Minha Vida, e essas pessoas vão se transferindo de localidade, vai chegando uma escola que antes não tinha, vai chegando um posto de atendimento de saúde, e vai saneando aquele local e tornando muito melhor. A mesma coisa acontece na dimensão que nós chamamos de espiritual. Ou seja, a luz vai se fazendo presente. Então, aquelas regiões que antes, né, eram mantidas por vibrações muito negativas de nós mesmos, encarnados ou desencarnados, elas vão sendo saneadas também. Então, ambientes que nós chamamos, né, de umbral, que os nossos irmãos católicos, evangélicos ou de outras famílias religiosas chamam de inferno, né, aquele desenhado, pintado por Dante, esses ambientes também no mundo espiritual são ambientes insalubres que aos poucos a espiritualidade também vai cuidando de transformar num ambiente melhor. Então, da mesma forma que aquela estrela que não existe mais é vista por nós, essa luz que já existe, nossos olhos físicos talvez ainda não a percebamos, mas chegará um momento, de uma forma ou de outra, para uns mais rapidamente, para outros muito mais demorado, que nós estaremos vivendo e sentindo e percebendo essa vitória. Agora, isso não significa que nós já nos demos por satisfeitos, não precisa fazer mais nada, porque já que a luz venceu mesmo, está tudo certo, não tem mais treva. Não. Nós temos uma, abre aspas, luta, fecha aspas, íntima. E aí, essa resposta, Francisca, ninguém vai te dar. Eu estou fazendo questão de investir um tempinho aqui mesmo, sem competência para fazer isso, para dar uma dimensão de contexto. Agora, a grande pergunta é a seguinte: a luz venceu ou está lutando na sua intimidade? E quando eu pergunto isso para você, eu estou perguntando para mim, estou perguntando para a Betinha, estou perguntando para a Elizabeth Jabor, para o Jailson. Esse é o grande questionamento, porque essa vitória de contexto ela vai ser concluída quando aqui estiverem encarnados e desencarnados espíritos iluminados. Por isso Jesus deixou o recado para nós, né? Brilha a vossa luz. Agora, eu entendi um pouco do que ela quis dizer, né? Que a luz está na luta. A luz está em tudo, né? Inclusive na luta, no meu ponto de vista, né? Aquele que luta é corajoso, buscando a luz, fazendo brilhar a sua luz, né? A luz venceu e está na luta? Eu acho que sim, porque a luz ocupa tudo, né? Então, ocupa todos os espaços, todos os pensamentos, todos os sentimentos. Eu acredito que a luz venceu, né? Claro, e está na nossa luta diária. Fazendo assim uma interpretação
como é que eu diria, do nosso momento atual, né? Eu estou na luta e sei que a luz venceu e que ela está comigo. Nesse sentido. Pensemos. Caminhemos aqui, gente. Tem mais recados de Hamed aqui que não podem ser deixados de lado, tá? Nós abrimos esse parênteses aí para pensarmos nessa expressão, né? Que inclusive nós já demos um reforço muito grande aqui dentro do Evangelho de Amor, né? A luz venceu. Crianças que se jogam no chão, entre crises de falta de fôlego e de choro fácil, sem nenhuma razão de ser, são consideradas mimadas. Você conhece criança assim? Ixi. 547 conexões aqui. Tem crianças aí, eu sei que tem, mas tem adultos em várias fases da vida. Aqui, ó, 34% já fez birra. Dos que estão conectados aqui. Não é nem das crianças, dos adultos aqui. Já não já? É lógico, né? Que teve gente que falou assim, as crianças de hoje são diferentes das crianças de antigamente. Gente, isso aí desde quando a serra era breja, a gente fala isso. Seus filhos vão dizer isso daqui uns dias em relação aos filhos deles. Nós dizemos isso em relação aos nossos. Nossos antepassados diziam isso em relação... Isso não vai aumentar nem baixar a cotação do dólar, como diz o outro, né? Mas Hamed está dizendo que tais comportamentos resultam, gente, do fato de terem sido tratadas como incapazes e com atitudes infantilizadas. Pessoas inseguras e insuficientemente maduras educam os filhos da mesma maneira que foram criadas, repetindo, escuta isso, repetindo para a sua atual família os mesmos comportamentos superprotetores que vivenciaram na fase infantil. E olha que a espiritualidade, em momento nenhum, especialmente um espírito sério como Hamed, né, está aqui para ficar lançando culpas, sombras nas mentes de ninguém. Eles estão aqui para lançar a luz, gente. Iluminar é isso. Vitória da luz é isso. É naqueles pontos onde que a obscuridão ali ainda prevalece, vai ali e projeta luz, para que você tenha consciência do que realmente se encontra nesse ambiente. E aí você possa fazer os ajustes que se fizerem necessários. Ou mesmo, também tem essa justificativa, né? Por terem tido uma enorme experiência de rejeição no lar, também adotam a superproteção como forma de compensar tudo o que passaram e sofreram na infância. Isso aqui é muito sério. E eu digo mais. Em muitas situações, eu acredito que seja extremamente importante a ajuda profissional para lidar com essas experiências enormes, ele não está falando qualquer experiência, experiências enormes de rejeição no lar. Para que nós não venhamos a comprometer existências de irmãos nossos e, logicamente, se nós estamos metidos nesse processo, nessa relação, a nossa também. Então, se nós nos identificamos em alguma dessa situação aqui, ó, e percebemos que não estamos conseguindo, por nós mesmos, superarmos, é bom, é aconselhável que nós busquemos algum tipo de ajuda. Afinal de contas, o tempo todo é tempo de aprender. Não é assim que a música cantou para nós agora aqui, ó? É tempo de viver e tempo de aprender. Cantemos por obséquio.
Tânia de Deus, vou cantar para tu agora. Tu é bom, né? Oh meu Deus, escute a minha voz, por amor escute o meu coração. Hoje confesso a ti meus desejos, meus segredos. As estrelas brilham lá no céu, mesmo assim me sinto perdido. Mas eu lhe peço, meu Deus, abençoa os meus caminhos. Põe tua luz em nossos corações, fortalece a todos na terra nos dias tristes. A esperança não morreu, o amor venceu e a luz se fez presente. Põe amor em nossos corações, abençoa todos os povos em sofrimento. Toda a terra sente dor, peço paz e amor. Põe tua luz na dor do mundo. Põe amor em nossos corações, abençoa todos os povos em sofrimento. Toda a terra sente dor, peço paz e amor. Põe tua luz na dor do mundo. Muito bem, a Tânia de Deus que tá chorando, você fez ela chorar. Uai, Tânia, é porque a música já começa. Oh meu Deus, escute a minha voz, você é a Tânia de Deus. Gente, finalizando então a mensagem desapego familiar. Eu falei com a Liz, né, a gente conversando. Deu sono, eu abri a boca aqui na frente de todo mundo, Ah, Alex. não. Gente do céu, eu bocejei aqui na frente, vocês, que sono. Quem não tinha percebido agora, percebeu. Isso aí que você fez agora é tipo, o povo entra na sua casa e fala assim, Gente, não observa a bagunça, não. A pessoa tá tava nem olhando ela e fala assim, nossa, não é mesmo? É ali debaixo ali da mesa, tem umas teias de aranha. Não, Alex, é porque tem gente que fala, você acredita? Fala assim, viu Elizabeth bocejando? Eu já estou falando que eu Sem educação, que eu vi, aquela cantora, né? Ixi, aquela cantora. Mal educada. Deu 2 bocejos, cochilou na live. Eu vou até terminar isso aqui mais depressa agora, gente. Mas eu estava dizendo aqui o seguinte, nós estávamos estudando esse texto, né? Inclusive na vinda aqui do Ceará. E a gente falou assim, poxa, mas peraí, Hamed vai lá no começo, faz aquela citação de Jesus, né? Quando ele, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? E aponta as pessoas ali, diz, olha, todo aquele que faz a vontade do meu pai é minha mãe, são meus irmãos. Tá bom. Ele cita isso, depois ele desenvolve toda uma linha de raciocínio. Ele não vai falar mais nada de Jesus, não, dessa fala de Jesus.
Você achou que ele esqueceu, né? Então ele finaliza, gente, dizendo o seguinte: encontramos uma das maiores lições sobre a liberdade e o desapego nas palavras de Jesus de Nazaré. Quando o Cristo se aproveitou da circunstância em que estavam reunidas várias pessoas e lançou o ensinamento do amor sem fronteiras. Nós ainda estamos lotados de fronteiras, concorda? Seu menino brigou na escola. Você não quer nem saber o que o outro fez ou deixou de fazer, não. Não estou falando que é todo mundo, não. Mas de um jeito ou de outro, instintivamente, gente, nós já criamos uma fronteirazinha ali, ó. A galinha com os cutinhos ali assim, né? Quer pôr os fiotinhos tudo debaixo da asa ali assim, e os outros largos pra lá. Nós somos cheios de fronteiras. E esse amor universalista que o Cristo está propondo aqui, ele quebra essas fronteiras. E Hamed ainda dá mais uma dica. Apesar de Jesus respeitar e amar profundamente a sua família, exaltou o desapego familiar. Então, não venha com essa argumentação de que Jesus estava menosprezando os relacionamentos familiares. Não, muito pelo contrário. Mas ele aproveita a oportunidade para nos ensinar sobre essa questão do desapego, dentro do conceito que Hamed nos apresentou aqui lá no início. É bom que a gente se lembre disso, não é? Eu vou até resgatar aqui, porque eu já fiz uma misturada aqui. Cadê o negócio, gente? Veja só. Em correta acepção, desapego quer dizer o sentimento de alguém que desenvolveu sua capacidade de avaliar e selecionar o que pode e o que deve fazer, estruturado em seu próprio senso de autonomia. Porque os familiares do Cristo, com o argumento de superproteção, entendam muito bem por que Hamed escolheu essa fala, essa passagem de Jesus para falar de desapego aqui, ó, de pais superprotetores. É porque a família de Jesus, quando via aquela multidão, entre aspas, sugando, exigindo de Jesus aqui e ali, ele não tinha tempo nem para nada, você imagina? Ele falou, não, nós temos que tirar ele, proteger esse menino. Não deixa ele aí não, porque senão o povo vai acabar com ele. É um comportamento super protetor, mesmo que inconsciente. Alex, mas Maria de Nazaré teria uma atitude dessa? Quem somos nós, gente, para julgar a intenção? Por isso que Hamed está dizendo aqui que Jesus, ele se aproveitou da circunstância para lançar o amor sem fronteiras. Jesus se aproveitou das circunstâncias para exaltar esse desapego familiar. E mais ainda, como a meta que todos deveríamos atingir, a fim de alcançarmos os superiores princípios da fraternidade universal e o verdadeiro sentido da liberdade integral. Talvez a fraternidade universal esteja até mais próximo da gente, né? Pensando assim, de forma rasa, do que a liberdade integral. Como disse a Maria Goretti, aí está até fixo, né? Amar é deixar fluir a independência. Em todos os meus relacionamentos, cônjuges, pais, filhos, netos, avós, parentescos consanguíneos, aí, os sectos consanguíneos aí, dos mais diversos, os grupos, as comitivas familiares, aí, as mais diversas, é liberdade. Deixa o outro ser feliz da forma que ele entende que é a melhor. Mas cria
uma atmosfera que permita que essas pessoas tenham mais facilidade para atingir esse objetivo dessa felicidade real. Cantemos por obséquio. Pode terminar? Gente, então é isso, né? A gente agradece essa companhia feliz de vocês. Amanhã estaremos juntos, se Deus permitir, mais uma vez, seguindo essas linhas de raciocínio de Hamed, viu? Amanhã o tema é grau de sensibilidade. Nós vamos aprender bastante com isso, tenho certeza. Então, beijo, diretamente do Ceará. Pra quem tá com frio aí, gente, ó, aqui tá quentinho, viu? Até amanhã. Então nós vamos fazer agora o passe e a água fluidificada, agradecendo aos amigos espirituais essa noite de tanto aprendizado. Quantas coisas nós precisamos repensar, né, meus irmãos? As nossas atitudes, os nossos sentimentos, os nossos egoísmos, né? As nossas fraquezas, que muitas vezes impedem aqueles que vieram sob a nossa tutela, os impedem de crescer. Quantas encarnações, meus queridos, são desperdiçadas por causa da nossa invigilância. Nós tiramos do prumo e do rumo aqueles que precisam de uma palavra forte, de um exemplo forte e sincero. Com certeza, nossa fragilidade nos convida a uma retomada de consciência, para não nos comprometermos e nem comprometermos àqueles que precisam crescer e evoluir, uns ajudando os outros. Muitas vezes aqueles pequenos são os nossos verdadeiros professores. E muitas vezes, por medo, por receio, nós tolhemos aqueles que vieram para crescer. Nós tiramos deles as chances e as oportunidades, por medo deles avançarem mais que nós. E muitas vezes fazemos isso inconscientemente. Então, é hora de verificarmos as gavetas dos nossos sentimentos e das nossas fraquezas e fazermos uma boa limpeza para podermos agregar as coisas novas, os aprendizados novos. Ainda é tempo, sempre é tempo, mas alguns resolvem ir mais rápido. E nessa corrida da evolução, muitas vezes nos distanciamos daqueles que são muito amados por nós, não por vontade própria, mas pela lei que rege todo o universo. Quem anda mais rápido alcança a linha de chegada mais rápido também. Quem se demora mais vai chegar, vai chegar. Mas quando ele chegar, aquele que já passou por ali já está bem adiante. O melhor é nos unirmos todos, tutores e tutelados, numa grande fusão de objetivo, para que juntos troquemos conhecimentos, experiências e avancemos sempre, sempre para a luz. Vamos então agora organizando o nosso campo mental, organizando o nosso corpo físico para receber as benesses que são endereçadas a nós. Quantos benfeitores espirituais não estão agora de prontidão dentro dos nossos lares, ao nosso lado,
nos auxiliando, nos magnetizando, equilibrando os nossos chakras e ainda fluidificando as águas. Mentalizemos o amor para que a nossa água receba os elementos necessários para a nossa vida. Que Deus abençoe esses mensageiros abnegados e tão caridosos e abençoe a nossa família Eva com muito amor. Recebamos então o passe e concentremos na fluidificação da água. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito, nada é maior que o meu amor, bem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. E com a doçura dessa canção, como se Deus falasse aos nossos ouvidos, como é grande o meu amor por você, vamos buscando para nós, para dentro da nossa alma, profundo do nosso ser, esse amor bendito de Deus por cada um de nós. E não tenhamos medo de errar, tenhamos acima de tudo coragem para enfrentar as nossas dificuldades e crescer dia após dia. Aqui nesta terra, neste tempo, ninguém sabe tudo, nem ninguém acerta tudo.
Aqui é uma parte da estrada, é um pedaço do caminho, mas até o final aprenderemos muito. E aqueles que já estão adiantados no aprendizado, que sejam cordiais e gentis, compartilhando esses aprendizados com um bom exemplo. Que Deus nos abençoe a todos. Honra e glória a todos aqueles mensageiros da luz, da paz e do amor. Que Deus seja com a família do Evangelho de Amor, hoje, agora e sempre. E aqueles que vieram aprender, que vieram dos planos siderais e espirituais, possam agora voltar em paz para os seus lares espirituais. E todos aqueles que se ligaram ao nosso Evangelho de Amor, recebam a luz centuplicada. Muito obrigada. Que assim seja. Muito bem, graças a Deus, graças a Jesus, né? Tivemos uma grande ajuda espiritual, muitos lares visitados, né? Ligados ao pronto-socorro de Jesus, lá em Goiatuba, muitos espíritos lá, aquela grande turma, acompanhando também nos lares o Evangelho de Amor, os espíritos ligados àquele pronto-socorro espiritual nos atendendo. Graças a Deus. É muito bom, né, gente? Falar de amor, falar de Jesus, falar de aprender. E a gente ter essa coragem de se colocar como personagem principal de todos esses estudos, né? Não como ouvintes, mas como personagens principais. Nós estamos com a peça nas mãos, né? Nós somos os atores, os personagens principais. E a peça, a grande peça, é a nossa vida. Então, que os espetáculos, né, sejam cada vez mais constantes para que possamos atuar e treinar, vencer e cada dia representarmos melhor essa divindade, essa luz que mora em cada um de nós. Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês hoje. Beijo. E hoje vai um beijo do Ceará. Será que beijo do Ceará é diferente, hein, Alex? É beijo quente? Lá vai, gente. Pega, segura rápido e ó, dá um jeito aí de pôr no coração. Vamos lá. Pega que é seu. Vai com Deus, beijinho. Muito obrigada, Ceará, que nos recebe com tanto carinho, com tanto amor. Lá vai as florzinhas também, lá vão, né? Tchau, gente, com Deus.